É muito bom estar com você nesse domingo pela manhã. Eu também queria dizer que todos vocês são muito bem-vindos para juntos celebrarmos ao nome do Senhor e louvamos a Ele por mais um final de semana abençoado. Quando se revela o que eu sou, as pessoas que andam próximo de você lhe conhecem mais do que os que estão longe. Algumas pessoas me conhecem, me cumprimentam. Eu, às vezes, estou no mercado, algumas pessoas dizem, pastor, eu olho. A minha esposa diz, sabe quem é? Eu disse, não tenho nem ideia. Mas elas me conhecem daqui, de cima, de ver, talvez pela internet. Mas existe um grupo menor que me conhece um pouco melhor. E o núcleo da minha família, da minha esposa e dos meus filhos, me conhecem muito mais. E a verdade é que muitas vezes nós caminhamos e na nossa vida nós temos dificuldades de lidar com quem realmente nós somos, de encararmos o fato. Existe um ditado que diz que se você quer conhecer uma pessoa, você precisa comer 1 quilo de sal. Ninguém come 1 quilo de sal numa vez só. Isso significa que você só vai conhecer a pessoa durante um longo tempo. Por que isso? Por que a gente precisa andar com uma pessoa para conhecê-la melhor? Porque todos nós sabemos que ações ruins, ações negativas, ações prejudiciais trazem problema. Mas, gente, as reações erradas são muito mais prejudiciais. Quando você reage de uma forma equivocada, quando você reage de uma forma errada, ruim, isso é muito mais destrutivo. Talvez você conheça pessoas que são extremamente corretas, pessoas que não mentem, pessoas que não trapaceiam nos seus negócios, pessoas que vivem uma vida correta em vários aspectos, mas em alguns momentos as suas reações fazem com que eles se transformem, fazem com que eles ajam de uma forma totalmente errada e equivocada, e muitas pessoas destroem a sua vida, destroem a sua reputação, destroem a sua família, destroem a sua maneira, porque reagiu de uma maneira errada a um fato. Reagiu de uma maneira errada com o que aconteceu com ele. E quando eu falo de reação, eu estou falando de reações externas. Algumas pessoas se tornam extremamente violentos, agressivos, os olhos ficam assim, o cara fica encapetado. Ele fica com uma gana assim, porque ele reage. Outros, a boca. Meu Deus do céu! A boca despeja uma quantidade enorme de palavrão, de maldição, de tudo que é ruim. Reações externas. Por um lado, isso até, vamos dizer assim, é ruim, mas você não tem como não perceber que aquilo não foi, o que aconteceu mexeu com a pessoa. Agora, existem algumas reações internas. E vou dizer para vocês, eu já me surpreendi tanto na minha vida com pessoas que reagem de uma maneira totalmente interna. Você não imagina. Há uns anos atrás, nós tínhamos aqui na igreja um casal de pessoas já idosas. Já eram assim, para mim naquela época eram velhinhos, mas tinham 60 e poucos anos. E hoje eu tenho 60 e poucos anos e não sou velhinho, sou só idoso. Falando em idoso, abrindo um parênteses aqui, esse ano nas minhas férias foi a primeira vez que eu usei um cartão de idoso. Mandei imprimir um negócio desse tamanhão assim, espelhando, agora eu vou usar a vaga de idoso. E botei. Mas, gente, me surpreendeu uma vez um casal que você olhava assim, cumprimentava na entrada da igreja. Sabe aquele casalzinho que dá vontade aquele do filmezinho Up, aquele velhinho de óculos, simpáticozinho, coisa mais lindinha, coisa mais queridinha.
Mas aconteceu um fato com a sua esposa, numa clínica, que ela não foi bem atendida. E eu não sei como que os donos da clínica descobriram que eu era pastor deles. E me ligaram dizendo, eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, mas o senhor tinha que dar um jeito no fulano. Fulano, daí me lembrei do velhinho aquele. Ele já ligou para cá não sei quantas vezes, ameaçando botar uma bomba, ameaçando vir aqui quebrar tudo. Eu disse, o quê? Aquele velhinho? Gente, tu olhava para ele, ele não dizia palavrão, ele não era agressivo, mas dentro dele uma reação de ressentimento, de ódio, de vingança, para ferrar, para destruir. Quantas pessoas têm reações de autocomiseração, de se sentir mal, de se sentir ruim? Quantas pessoas ficam com medo? Quantas pessoas ficam com inveja, com ira? A verdade é que eu sou realmente reconhecido por minhas reações. Você é o que as suas reações demonstram. Não aquilo que você planeja, não aquilo que você... Todos os que foram conversar com as minhas filhas para namorar, graças a Deus que esses dois que conseguiram, eu tenho uma filha solteira ainda, os dois que conseguiram chegaram e conversaram comigo, e hoje são meus genros, são casados, são uma bênção. Mas antes deles houve outros, que quando vinham conversar comigo, a ação deles era planejada. Eu vou engambelar o velho, vou passar a lábia no velho, porque eu quero casar com a filha dele. Mas depois, com o tempo, teve um que eu disse para uma das minhas filhas, larga fora. Porque as reações dele revelavam, mostravam realmente de fato quem eu sou. Gente, você precisa colocar na sua cabeça que nós não podemos, eu não posso, você não pode reagir de uma maneira contrária ao que você realmente é. Esse é o fato. Por isso, se você for uma pessoa prudente, se você for uma pessoa sábia, você precisa aprender sobre si mesmo, monitorando as suas reações, monitorando o que mexe com você. Porque, gente, sempre existe um padrão. Nós quase sempre somos levados a alguns padrões. Talvez existam alguns ambientes que mexem com você, que fazem com que você reaja de uma forma negativa, ruim. Talvez existem alguns tipos de pessoas com alguns tipos de personalidades, de comportamento que mexem com você. Talvez existam certas frases, certas palavras que, quando direcionado a você, acionam em você algo e você exagera, você sai, você explode. Por isso é fundamental que você observe, você seja honesto, você reflita, porque você é de fato e verdade o que as suas reações apontam. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que às vezes a gente aconselha. Ixi, nesses anos aconselhei tantas pessoas, tantos maridos violentos, que diziam, eu não queria fazer isso, mas eu só faço isso porque ela me provoca. Ela me leva a um ponto que... Então ele nunca percebia quem de fato ele é. Eu não sou sempre assim, eu não sei o que houve. Conversa para boi dormir. Porque, gente, a minha esposa tem o hábito de tomar chá. Eu só tomo chá quando estou doente, mas a minha esposa gosta de tomar chá. E às vezes a gente vai num restaurante que tem chá, ela prefere chá. Então aquele ritual todo de pegar a água, e a água é cristalina. A água, ela é límpida, mas a água está quente. Você pega um sachêzinho de chá e coloca dentro da água quente e vai mexendo, a água começa a pegar uma cor baseado naquilo que está dentro do sachê.
É isso que acontece na sua vida. É isso que acontece na nossa vida. A vida nos espreme, a vida nos pressiona e vai sair o que já está dentro de nós. Essa é a verdade. Quando você, como pai, chega em casa, como esposo, chega em casa e você chega desde a entrada chutando o cachorro, brigando com as pessoas porque você teve um dia ruim no trabalho, ou porque algo acontece com a sua esposa, com o seu filho, com o seu esposo e você extravasa, a tendência nossa é culpar as pessoas pela nossa reação. Mas isso é um erro. Seja honesto com você mesmo. Sejamos honestos, nada que já não esteja dentro de nós pode sair. Nada que já não tenha um lugar no nosso coração vai se manifestar. Isso é um fato. Por isso, se você realmente quer ter a sua vida mudada, transformada, você e eu precisamos parar de culpar as outras pessoas pelas nossas reações. Nós precisamos parar de culpar as outras pessoas pelas nossas reações erradas, equivocadas, destrutivas, ruins. Porque o meu problema e o seu problema não é o exterior. O meu problema e o seu problema não é o exterior. Você vai dizer isso, tu diz isso porque tu não está casado com o marido que eu tenho. Tu diz isso porque tu não lida com as pessoas que eu lido. Tu não diz isso porque você não sabe o que as pessoas fazem comigo. Mas não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Vejam o que Jesus diz. O que sai da pessoa é o que a faz ficar impura. O que sai da pessoa é com que faz com que ela erre, ela estrague as coisas, ela traga prejuízo, ela destrua a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Jesus está dizendo, é o que sai da pessoa que faz ela ficar impura, porque é de dentro. Porque é de dentro. Não é nem culpa do diabo, porque tem gente que culpa o diabo para tudo, né? Às vezes a minha mãe é da escola antiga, às vezes diz, o diabo diz, mãe, o que a mãe está dizendo que é diabo é ser vergonhice. Veja o que Jesus diz, porque é de dentro do coração que vem o quê? Os maus pensamentos. Acabei de falar daquele velhinho, um pensamento de vingança, gente, ligar para falar em botar uma bomba para ir quebrar, maus pensamentos. É de dentro que vem a imoralidade sexual. É de dentro que vem os roubos. É de dentro que vem os crimes de morte. A ira, a raiva, brava, pegar um porrete e bater, e dar um tiro, e quebrar, e botar o carro por cima, e atropelar. É de dentro. É de dentro que vem os adultérios, a avareza, a maldade, as mentiras, a imoralidade, a inveja. A inveja é uma reação que às vezes é interna. Jesus diz, a calúnia, o orgulho, o falar e o agir sem pensar nas consequências. Jesus resume dizendo, tudo isso vem de dentro e é isso que faz com que a vida das pessoas fique impura, suja, ruim, negativa, prejudicial, problemática. Por isso, a minha reação ao que a vida e o que as pessoas fazem comigo revela a minha natureza verdadeira. A minha reação que revela o meu caráter de verdade. Gente, nada que eu e você colocamos para fora, veio de fora, já está dentro de nós. Por isso você percebe algumas pessoas que simplesmente elas não conseguem iniciar nada. Existem algumas pessoas que não conseguem romper um ciclo de reação.
Existem pessoas que não conseguem iniciar nada novo, elas apenas vão reagindo à vida. Pessoas que simplesmente, se são criticados, criticam. Gritou comigo, eu grito. Gritou mais alto, eu grito mais alto. Pessoas que simplesmente, fui agredido, eu agrido. Pessoas que simplesmente não conseguem parar e iniciar uma coisa nova, porque elas estão constantemente reagindo ao que a vida e as pessoas, as circunstâncias fazem com elas. E isso é muito comum entre marido e mulher. No relacionamento mais próximo, o marido chega e ele diz exatamente aquilo que ele sabe que vai irritar a sua esposa, porque ela lhe cobrou em alguma coisa e ele não gostou do que ela lhe disse. Ele não gostou da maneira como ela falou, então ele puxa o assunto justamente para aquilo que vai lhe agredir. É o marido que vai dizer alguma coisa para a esposa e a esposa reage dizendo, e a tua mãe que é assim? Daí, o que a minha mãe tem a ver com essa história? Aquela. E daí o cara falou da mamãe? Então ele usa algo para ferir. A maneira como a pessoa, a maneira como a esposa tratou o marido está errado. Mas a sua reação está errada também. Então você não consegue iniciar nada. Você vive a sua vida reagindo. Então nós precisamos modificar as nossas reações. Isso é tão interessante, gente, que se existe uma coisa que Jesus insiste, se existe uma coisa que Jesus enfatiza muito, principalmente no Sermão da Montanha, é que aqueles que dizem que são os seus seguidores aprendam a dominar a arte do inesperado. O que isso significa? Que você aprenda a lidar com situações que no primeiro momento vão levar a você a uma reação ruim, negativa. Eu, no começo do meu ministério, eu reconheço, eu reagi muitas vezes intempestivamente. Eu até estava certo, eu até estava correto na minha maneira de intervir, mas a minha reação foi intempestiva. E eu estraguei. Não sei se foi de tanto ter que pedir desculpa, porque a pior coisa que tem, vamos ser honestos, é quando alguém faz uma coisa errada, só que a sua reação acaba sendo mais errada do que aquilo que ele fez errado, e você tem que pedir desculpa pela sua reação e o cara fez uma pisada de bola. E daí você tem que dizer assim, o que tu fez é uma cachorrada, mas o jeito que eu agi estava errado. Então eu me lembro que uma das coisas que para mim era muito difícil é ter que dizer, eu reagi de uma maneira errada ao erro que você fez. Então, o que nós precisamos aprender? Jesus está dizendo que como discípulos deles, nós precisamos aprender a dominar a arte de lidar com o inesperado. Por quê? Porque se eu e você não cuidarmos disso, se eu e você não tomarmos cuidado com essas coisas, nós vamos reagir como as pessoas que não conhecem a Deus. Nós vamos reagir como todo mundo reage. E nós somos chamados, nós somos desafiados a viver na contramão da cultura. Isso é tão verdade que Jesus diz no Sermão da Montanha, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo, ame o seu amigo, ame as pessoas que são fáceis de amar e odeie o seu inimigo. Jesus está dizendo, vocês se lembram o que estava dizendo, que era olho por olho, dente por dente? Jesus está dizendo, é assim que o mundo funciona. É assim que a cultura fez. Você não pode baixar a bola, você não pode deixar ele te humilhar, você não pode levar isso na esportiva, você tem que mostrar. Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito.
Ame as pessoas fáceis de amar, os seus próximos, os seus amigos, e odeie. Mas, Jesus complementa dizendo, eu digo a vocês, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Ame as pessoas difíceis de serem amadas e ore por aqueles que são chatos, porque tem gente chata. Tem gente que parece que nasceu para te irritar. E se você tem traços assim de se identificar com pessoas, tem coisas que às vezes a pessoa nem fez nada, mas o jeito dela se vestir, o jeito dela se comportar, o jeito dela caminhar, o jeito dela sentar já te irrita. Jesus está dizendo, não, eu quero que você não viva sob o controle de ninguém. Gente, quando alguém leva você a reagir de uma maneira contrária ao que você gostaria de reagir, ela está te controlando. Quando alguém consegue colocar o dedo numa ferida porque ela quer que você exploda, que você chute o pau da barraca, que você perca a razão, e você faz, ela está te controlando. Ixi! E o que tem de pessoas que têm uma habilidade tremenda de querer controlar. Mas Jesus diz, não viva sobre o controle de ninguém a não ser o meu. Eu e você não podemos viver sobre o controle de ninguém a não ser o controle de Jesus Cristo. Por isso, as nossas reações talvez sejam a nossa maior oportunidade. Preste atenção. As nossas reações provavelmente são a nossa maior oportunidade de realmente mostrar às pessoas, ao mundo, o que nós acreditamos. Como você reage demonstra de fato e verdade no que você acredita, em quem você confia. A maneira como você reage é a prova mais cabal, mais importante, maior do que aquilo que você diz que acredita. Vejam o que o nosso irmão Pedro diz. Não paguem na mesma moeda o mal que lhe fizeram. Não revide. Não paguem o mal não paguem na mesma moeda o mal que lhe fizeram, e nem se vinguem quando vocês forem ofendidos. E ele complementa dizendo, ao contrário, paguem a ofensa com uma bênção. E ele termina dizendo, porque foi para isso que Deus os chamou. Para isso que Deus os chamou. Se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, o seu chamado é esse. É andar na contramão da cultura do mundo. As suas reações não podem ser como a reação de todo mundo. É isso que Deus está dizendo. Por isso eu pergunto para você, se alguém avaliasse a sua fé, se alguém avaliasse a sua confiança em Deus, baseado nas suas reações, como você reage ao que a vida e as pessoas fazem com você, elas poderiam estar certas que você verdadeiramente confia em um Deus? Que realmente você confia em um Deus que é soberano, de um Deus que tem o controle de todas as coisas, de um Deus que está trabalhando na sua vida? Se as pessoas olhassem para as suas reações, elas iam dizer que realmente essa pessoa, esse homem, essa mulher, confiam em Deus, acreditam em Deus, descansam em Deus e na sua palavra. Gente, vamos ser honestos. As nossas reações, elas dizem mais sobre a nossa confiança em Deus. As nossas reações dizem mais sobre aquilo que a gente acredita em Deus do que as nossas próprias ações, do que as nossas pregações, do que os nossos sermões, dos nossos cantar de mão levantada para cima.
Por isso, as nossas reações são uma oportunidade. São uma oportunidade de mostrar às pessoas em quem confiamos, no que acreditamos. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que a nossa reação ao que acontece é mais importante do que aconteceu. A nossa reação ao fato, ao acontecimento, à circunstância, é mais importante do que o que aconteceu. Vejam que o apóstolo Paulo diz, quando escreve aos crentes em Roma e a nós, ele diz assim: sabemos. Por isso eu digo, é uma questão de consciência. Eu preciso saber, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso perceber isso. Ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Até na pessoa que enche, até na pessoa que torra, até numa circunstância que me leva a querer reagir. Ele está dizendo todas. E todas é todas. E ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para quê? Para o bem. Para o bem de quem? Não de qualquer um. Tem gente que não vai fazer bem para a vida dele, vai fazer mal, ele vai ficar mais louco. Mas daqueles que amam a Deus. Se você ama Deus, se você confia em Deus, se você quer viver a sua vida pautada em Deus, você precisa perceber que Deus está agindo na sua vida no meio de todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outras palavras, cada problema, cada pessoa, cada situação é um instrumento de Deus, é um agir de Deus trabalhando em nossas vidas para o nosso bem. Você consegue perceber isso? Você consegue entender isso? Eu gostaria que você percebesse que somente as nossas reações nos arruinam. As suas reações podem arruinar o seu casamento, a sua vida profissional, podem prejudicar a sua vida em todas as áreas. Quantas pessoas hoje estão cheias de remorsos, porque reagiram errado, equivocadamente, lá atrás. Botaram a culpa em A e em B, em circunstância, mas destruíram, quebraram, perderam aquilo que amavam. Por isso, não viva de remorsos. Assuma a sua responsabilidade. Assuma, reconheça. E como a gente faz isso? Tudo o que você vê nas suas reações pode ser transformado. Primeiro, admita. Assuma a sua responsabilidade. Não diga que eu fui violento, eu gritei, eu bati porque ela me provocou, porque ele me provocou, porque eu não tenho sangue de barata, então eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Admita, assuma a sua responsabilidade. Segundo, recuse a defender-se culpando os outros. Como falei, existem pessoas que nunca iniciam nada. Nunca param um ciclo de reação, porque estão sempre dizendo: eu só não tenho, eu até tentei. Pastor, eu tentei 1 semana, 2 semanas, mas ele ficou apurrinhando, ficou incomodando tudo, que eu não aguentei explodir. A culpa não é dele, não é dela. Não espere que os outros mudem. Esse é o nosso maior problema. A gente quer que os outros mudem para que a nossa reação seja diferente. Enquanto você está esperando que o outro mude para que a sua reação seja diferente, você nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Tem gente que já está no 2º, no 3º, no 4º casamento e a culpa é sempre do outro, da cônjuge, foi por causa dele.
Então ele não percebe, ele não admite, ele não olha para si, não percebe que as suas reações são única e exclusivamente responsabilidade sua. Nada que sai para fora veio de fora, está dentro de você. Então você precisa admitir, assumir e parar de culpar os outros. Não espere que os outros mudem. E a terceira coisa, confesse plenamente a Deus. Uma das coisas mais interessantes no gabinete pastoral é pessoas confessarem voluntariamente os seus erros. Quase sempre, quando chega no gabinete pastoral, é porque pastor às vezes é que nem mulher de brigadiano, que nem mulher de pessoas traídas, é o último a saber. E quando chegam, eles só vêm falar porque já sabem que a gente sabe. Então não houve uma confissão, não houve um cair em si, não houve uma atitude. Se você quer realmente que a sua vida seja mudada, você precisa confessar plenamente: eu errei, Deus. Eu errei, Senhor. Eu me arrependo. Eu pequei. Não é culpa da minha esposa, não é culpa do meu esposo, dos meus filhos, não é culpa desse cara, não é culpa do governo, não é culpa... Não. Eu não devia ter reagido dessa forma, eu não devia ter explodido dessa forma, eu não devia ter alimentado esse sentimento, eu não devia ter alimentado esse ressentimento, eu não devia ter vivido essa realidade que eu vivi, porque isso está me corroendo. Eu pequei. E Deus disse: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e poderoso para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos crentes em Gálatas e a nós, e ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O segredo para viver uma vida aonde ninguém lhe controla, que as suas reações não são pautadas pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, com o que a vida faz com você, é você viver isso que Paulo está dizendo: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora tenho, eu vivo não na carne, mas vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está querendo dizer para nós? Gente, não é você dizer assim: fui no culto, o pastor falou, e agora eu decido. Eu não vou ser mais assim. Eu não vou explodir assim. Quantas vezes magoei a minha esposa, magoei meu esposo, magoei meus filhos. Quantas vezes eu perdi amizades. Quantos problemas eu tive profissionais no meu emprego. Quantas coisas ruins eu acarretei devido às minhas reações. Eu decido mudar. Não é. Se você pudesse mudar, você já teria mudado. Não é uma questão de você simplesmente dizer assim: eu agora vou imitar o que Jesus fazia. Ou eu vou imitar aquela pessoa, o meu sogro, a minha sogra, que é um água morna, um sangue de barata. Eu vou ser assim. Não. O que Paulo está dizendo, que é uma questão de habitação, é que se Cristo habitar em mim, Paulo diz: se Cristo estiver em mim, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Isso significa que você vai ter dentro de você o poder, a força, a graça de romper com a sua natureza que te leva a reagir, a destruir aquilo que você ama, a sua própria vida. Cristo vai lhe dar a graça. Então não é uma questão de decisão, não é uma questão de imitação, mas é uma questão de habitação. É Cristo habitar em você, e o poder de Cristo é o que lhe dá graça para você viver sobre o seu senhorio e não sobre o senhorio de outras pessoas. O que as suas reações têm revelado? O que as suas reações têm revelado? Talvez só as pessoas mais próximas de você conhecem verdadeiramente quem você é. Porque quando você vem na igreja, às vezes até que nem diz, desceu do carro no estacionamento, é crente. Paz.
reações a gente pode planejar. Vem brigando que nem dois condenados, mas quando sai da igreja de mão dadas. Reações revelam o que somos. E se eu e você não encararmos com seriedade isso vai arruinar as nossas vidas, vai arruinar os nossos relacionamentos e vai trazer prejuízo em todas as áreas da nossa vida. Por isso, coloque Jesus na sua vida. Mas Ele já está na minha vida, pastor. Mas como eu falei semana passada, não é uma questão de simplesmente Ele estar, mas uma questão de você decidir de vontade que Ele controle as suas reações. Que você tenha uma perspectiva que Deus está trabalhando. Que você olhe com sabedoria para a sua vida e perceba que existem alguns padrões. Eu digo para vocês que hoje, com o passar do tempo, eu aprendi que existem certas coisas que eu evito. Certas coisas que eu penso. Certas coisas que antes de dizer eu reflito 30 segundos. Antes de abrir a boca. Por quê? Porque eu entendi que as minhas reações são responsabilidades minhas. Que Deus nos dê graça e que eu e você possamos viver uma vida totalmente transparente, honesta e verdadeira diante de Deus e das pessoas com quem amamos e vivemos. Vamos orar? Fique de pé. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. O que as suas reações estão dizendo a respeito da sua confiança em Jesus? O que as suas reações estão dizendo a respeito do quanto você acredita em um Deus que é soberano, que diz que todas as coisas cooperam, contribuem, trabalham para o bem daqueles que o amam? Você consegue perceber Deus na pessoa, na circunstância, que tem levado você a reagir de uma maneira equivocada, errada, ruim? Talvez externamente, talvez internamente. Deus está querendo dizer a você que o que você vê pode ser mudado, mas você precisa, acima de tudo, admitir, reconhecer, recusar-se a colocar a culpa em outras pessoas e confessar plenamente a Deus os seus erros, e Ele vai mudar a sua vida. E se você essa manhã gostaria de dizer: Deus, me ajuda, eu não quero estar sob o controle de ninguém a não ser o teu controle. Eu não quero viver conforme a cultura que diz: ame os que são fáceis de amar, ame os que são amigos e odeie os que te criticam, os que te agridem. Mas eu quero viver a tua vontade que diz: ame os teus inimigos, ame os que te perseguem e ore por eles. Coloque a sua mão sobre o seu peito onde você está, pedindo graça a Deus. Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Reconhecemos que muitas vezes a nossa natureza, a nossa inclinação nos leva a reagirmos de uma forma que depois nós nos percebemos arrependidos, cheios de remorso, porque nós estragamos, nós prejudicamos, nós trazemos mal a pessoas que amamos, a nossa própria vida. Quantas vezes, Pai, nós destruímos aquilo que construímos com tanto trabalho, com uma reação equivocada, errada, explosiva, agressiva. Eis aí o coração do teu filho e da tua filha, e tu sabes o que cada um deles carrega dentro de si. Talvez hoje alguns estão carregando reações internas de ressentimento, de feridas, de raiva, de ódio, de vingança. Talvez alguns, Pai, carregam em si a marca da agressividade, da violência. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus convença do pecado, do juízo e da justiça, e que o Espírito Santo de Deus transforme, nos leve a viver a nossa vida, não mais eu, mas Cristo viva em mim, e eu vivo esse viver pela fé no Senhor, que me amou, se entregou, e me dá graça de viver não sobre o controle
da minha natureza, não sobre o controle das ações das pessoas e do que a vida faz comigo, mas sobre o controle de Jesus. Então abençoa, muda, transforma. É o que nós te pedimos para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se, por gentileza, um instante. Saiba que você, que eu, que nós precisamos constantemente estar em Cristo. Ter Cristo no seu coração não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Nós precisamos constantemente estarmos dizendo: Deus me sonda, Deus esquadrinha, Deus examina o meu coração, vê se existe algum motivo. Porque, gente, ninguém cai de um dia para a noite, ninguém levanta de manhã querendo destruir a vida, não, as coisas vão sutilmente. Então viva uma vida com Deus e Deus vai lhe dar graça. Nessa manhã nós temos a alegria de termos o papai Juarez e a mamãe Aline e o pequeno Davi. Eu convido a passar aqui na frente o papai Jefferson, a mamãe Joyce e o pequeno Jonatas, o papai Rodrigo, a mãe Keren e o pequeno Isaac. Deus tem abençoado estes queridos, e se tiver algum familiar que quiser vir junto, passe. Deus tem abençoado estes queridos com essas crianças, são 3 meninos hoje pela manhã. E a Bíblia diz que Jesus, quando tinha 8 dias de vida, assim como esses pais levaram a Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor. O que isso significa? Significa que os pais entendem, compreendem que receberam uma dádiva. A Bíblia diz que os filhos são uma herança, são um presente de Deus. Quando o pai tem consciência que ele tem diante de si uma vida toda pela frente, e criar um filho nos dias de hoje nunca foi fácil, mas hoje está cada vez mais difícil. Pode passar bem mais para cá, para não ficar todo mundo amontoado aí. E esses pais estão diante de vocês, diante da igreja, dizendo: Deus, nós reconhecemos que precisamos da tua graça, da tua sabedoria para criar os nossos filhos. Por isso eu quero dizer aos papais, ao papai Juarez, à mamãe Aline, ao papai Jefferson, à mamãe Joyce, ao papai Rodrigo e à mamãe Keren, que o grande desafio de vocês é fazer que o lar de vocês seja um lar abençoado. Que o papai ame a mamãe, que a mamãe ame o papai, que a Bíblia diz que o lar precisa ser uma escola para a vida. Inclusive, a Bíblia diz que se você quer que os seus filhos vivam uma paz, e aqui quando a paz está falando de paz, não é a ausência de problemas, não, é em meio aos problemas, desfrutar da paz, da vida de Deus. Os pais precisam ensinar os seus filhos do temor do Senhor. Os pais podem passar um pouquinho para frente, isso, vem um pouquinho para frente. A torcida fica mais atrás. Esse aqui é o... Jonatas. Esse é o Jonatas. Oh, lá. Chega mais para cá, David. Esse é o Jonas. Vamos ficar de pé, gente? Chega mais para cá, Fração. O Fração está com o Davi, Jonatas, e aquele cabeludo ali, o Isaac. Oh, lá. O topete está que nem o pai, ó. Isso. O David ainda não tem prática, olha só que coisa séria. Levante sua mão para cá e vamos orar. Pai, nós te damos graça pela dádiva da vida. Temos nas nossas mãos um milagre. O pequeno Davi, o pequeno Jonatas, o pequeno Isaac. Tu tem abençoado o papai Juarez, a mamãe Aline com o pequeno Davi. O papai Jefferson, a mamãe Joyce com o pequeno Jonatas. O papai Rodrigo e a mamãe Keren com o pequeno Isaac. E eles vêm diante de ti porque reconhecem que precisam do Senhor. E nós te pedimos agora em nome de Jesus, abençoa a vida do pequeno Jonatas, abençoa a vida do pequeno Davi, a vida do pequeno Isaac, abençoa o seu crescimento físico, emocional, intelectual, em todas as áreas. Que eles sejam a alegria do papai, da mamãe, dos avós, dos familiares, mas acima de tudo a tua alegria. E que o papai Juarez e a mamãe Aline, que o papai Jefferson, a mamãe Joyce, que o papai Rodrigo e a mamãe Keren possam se amar, se respeitar, viver um lar onde os seus filhos cresçam na paz, na segurança e, acima de tudo, no temor do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia. O Jonatas aqui está apavorado com o outro berrando ali, ó. O problema é que o David tem espinho nos braços, não sabe pegar criança. Foi um prazer estar com vocês. O nosso desejo é que vocês tenham uma boa semana e não se esqueçam, as reações é o que revelam quem você é. Deus abençoe, até domingo que vem. Deus abençoe, mamãe. Deus abençoe, papai. Deus abençoe, papai. Deus abençoe.
Deus abençoe. Meus parabéns. Deus abençoe. É isso aí. Ô, Lala, o que mais tem é vovô e vovó, né? Olá, tudo bem? Deus abençoe. Eu sou o Ivan Deus abençoe. e você acabou Deus de abençoe, assistir tudo a uma bom? mensagem da Igreja É isso Batista aí.